Tô com o professor Marcelo Yoshimoto aqui, bem-vindo. Muito obrigado. E a gente estava conversando um pouquinho de uma técnica que ele é um precursor, assim, tem um livro incrível, talvez no mundo todo ali, primeiro livro que demanda esse tipo de técnica, que é a lateralização do nervo alveolar. Eu vejo isso muito em vídeos e eu queria perguntar, como que funciona essa técnica? Eu olho e falo, uau, eu como especialista em implante, será que isso é... eu posso fazer isso? Bom, essa é uma técnica que, na verdade, ela foi lançada em 1977 pelo Allen e depois o Jensen e Nock em 87 eles lançaram para instalação de implantes. Lá para a década de 90 eu comecei a fazer esse tipo de cirurgia. E assim, é uma cirurgia que eu costumo dizer que não é uma cirurgia difícil, ela é delicada. Para você ter uma ideia, por exemplo, existem trabalhos mostrando que a ruptura da membrana sinusal ocorre em mais de 30% dos casos. A parestesia, que é o maior temor dos dentistas e dos pacientes, ela ocorre, mas devido às tecnologias que a gente tem utilizado hoje, a gente consegue diminuir essa incidência da parestesia e retornar à normalidade em uns 2 meses. No começo, quando eu comecei a fazer essa cirurgia, levava 2 anos e agora reduziu para 2 meses. E a incidência de uma paresia, que seria a perda permanente da sensibilidade, ocorre em mais ou menos em 2% dos casos mundiais. Então, assim, é uma cirurgia muito viável, muito viável. Lógico, requer treinamento, né? Quando eu tenho uma mandíbula atrófica, que eu preciso fazer essa colocação de implante numa região que não me propicia ali, basicamente, você consegue pincelar essa técnica para mim? Uma incisão, o que eu preciso? Quais são as manobras mais importantes da técnica para eu lateralizar esse nervo? Bom, eu tenho uma base muito forte em anatomia, né? Eu sou mestre e doutor pela USP, no departamento de anatomia do Instituto de Ciências Biomédicas, então isso me dá uma base muito boa de cirurgia, né? Mas, assim, conhecimento então de anatomia é fundamental, ter um instrumental adequado também mas os passos cirúrgicos em si não são complicados. Okay. Uma incisão, anestesia, a gente faz troncular. Perfeito. Incisão sobre a crista, incisão relaxante, exposição do nervo no forame mentual. Ok. E hoje a gente incorporou o quê? A utilização de piezocirurgia, que é um instrumental imprescindível atualmente para fazer a cirurgia, e estudar, né, previamente a tomografia para saber aonde que está passando o canal mandibular, para que a gente possa fazer o acesso. A parte mais difícil é realmente afastar o nervo, né? Essa é a parte mais difícil. Mas nós também utilizamos recursos que a gente sempre pensa em tentar facilitar a vida dos nossos colegas. Então eu pego um pedaço de luva estéril, faço uma tira dela, passo atrás do nervo alveolar e aí com isso eu traciono e ao mesmo tempo isolo o nervo, né, da broca e da própria instalação do implante, né? Então isso facilita bastante. E depois passos cirúrgicos normais, sutura, eu pego a própria tábua óssea vestibular, uso como enxerto, né? A aplicação de laser terapia também tem se mostrado muito eficiente, né? Eu tenho várias publicações sobre o tema, mostrando a técnica, né? Então, é uma coisa que a gente tem tentado divulgar mais, porque os resultados são muito, muito melhores, na minha experiência, do que implantes curtos. É claro que, se eu puder colocar implantes curtos, como primeira alternativa, eu utilizo. Mas quando eles falham,
o que resta para o paciente? Né? Então, aí a gente entra na lateralização de nervo. Quando eu exponho esse nervo, eu consigo visualizar bem isso, espero que vocês aí também. E eu faço essa voltinha da luva estéreo e traciono, o metal não pode encostar nessa inervação? Uma pergunta básica ali. Não, na verdade assim, os instrumentais que a gente acaba utilizando para descolamento do nervo e tudo mais, eles são metálicos, né? Sim. E sim, existe carga elétrica passando, né? Positivo, negativo, inclusive para a transmissão nervosa. E essa realmente foi uma questão durante um tempo para nós, né? Se isso influenciaria. Mas pelo que a gente tem observado, não. Um dos maiores fatores, né, que podem causar parestesia de fato é um estiramento acentuado do feixe nervoso. Perfeito. Né? Se a gente falar em pós-operatório, trazendo aqui um expert em anatomia, o que a gente pode falar quem acabou de fazer uma cirurgia e teve essa parestesia? Talvez ou pela ponta da agulha, dando uma ptérigo ali, ou talvez tirando um siso, porque teve uma movimentação ou um aquecimento, se eu tiver errado, você me corrige. Qual que é o primeiro passo desse dentista ali? Laser, medicações como Etna, que a gente ouve muito falar, complexo B, com que eu entro? São tantas opções que às vezes a gente se perde. Então, na minha pesquisa, a gente utilizou laser terapia e eu extremamente recomendo a utilização de laser terapia. Nós fizemos pesquisas, né, o meu doutorado foi sobre lateralização de nervo, e o que a gente percebe é que, assim, quanto menor o trauma, melhor é. Eu não consegui abordar efetivamente complexo B, porém, a literatura mostra que ela tem uma efetividade sim. Mas o que eu vejo e o que eu posso, foi comprovado cientificamente através do meu trabalho de pós-doutorado, é que o laser funciona. E agora, recentemente, é um material que a gente vem desenvolvendo há uns 20 anos, né, pelo professor Marcos Barbosa Salles, que é um material que está sendo lançado agora no mercado e que a gente aplica sobre a superfície do nervo e ele tem um retorno da sensibilidade. Ele chama Mimetic NV, né? Está sendo vendido agora. Então, por exemplo, quando você sabe que você vai ter uma chance de numa exodontia de terceiro molar e talvez um comprometimento do nervo alveolar, você pode usar esse medicamento, laser terapia, Legal. Que você vai ter um resultado bom. Complexo B, pode usar? Pode, mas como ele é sistêmico, muitas vezes ele não vai, né, ter uma eficácia na região afetada. Ele vai ajudar, mas não é que ele necessariamente vai ter uma ação direta lá. Quando eu estou ali próximo do forame mentoniano e ali eu não quero avançar, talvez eu não quero fazer uma lateralização de nervo e quero colocar um implante próximo ali, eu tenho a minha tomografia, tem alguma medida de segurança que eu posso trabalhar para ficar tranquilo, fazer essa cirurgia tranquila do forame mentoniano, assim, sentido incisar, né, sentido os anteriores? Tem dos anteriores ou dos anteriores? Tá. Falando ali de primeiro premolar, canino, onde sim, que eu posso inserir para fazer uma técnica on fora, então, vamos dizer assim? Tá. Eu angulo... Então, o que acontece é que pela anatomia, né, o canal mandibular ele vai muitas vezes ele vai descrever uma curvatura que a gente chama de curvatura anterior do canal mandibular ou do loop do nervo alveolar. Parece um símbolo da Nike, assim. Mais ou menos. E aí o forame ele tem a sua abertura paradistal. Então, quando nós temos essa curvatura, né, do forame, do canal mandibular, na verdade, então o ideal que a gente julga são 5 milímetros a partir do forame. É uma margem de segurança boa para que você não tenha nenhuma surpresa chata, né, de fazer a cirurgia. Perfeito. Essa técnica de lateralização da inervação, o pós-operatório
ele é tranquilo até usando piezo, assim, é tranquilo que a gente às vezes vê as cirurgias e fala, uau, isso daqui o meu paciente vai ter um pós-operatório mais puxado. Então, é bem interessante a pergunta. E o que acontece, na verdade, é que como a gente tira a sensibilidade da região, né? É uma cirurgia com pós-operatório tranquilo que o paciente não vai sentir nada, porque ele vai estar com a parestesia. Né? Então, assim, em termos de sintomatologia, o paciente é bem tranquilo a cirurgia, o pós-operatório é sossegado. Tá ótimo. Quero te agradecer aqui, então, professor, pelas dicas. Eu que agradeço. Eu acho que é um tema bem interessante pra gente aqui. Obrigado, viu? Foi um prazer. Muito obrigado. Obrigado.